Só gravando. Só gravando. Então tá bom. Eu já ia mandar um alô para a turma lá que estava acompanhando. Somos do rádio. Dona Nízia Coutinho, seu João Coutinho, que escuta 106.5, o pessoal que escuta a Desterro FM. Manhã cedinho eu estou lá, 7 horas da manhã. 106.5. Pode marcar aí, anota aí para vocês sintonizarem. Vou mandar um alô caprichado para todo mundo que estava aqui na escola. Pega som local aquela coisa. A rádio 106,5 FM. Obrigado, dona Maria, que trouxe o cafezinho. A Marli me fez uma questão, e a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de muitas pessoas. A questão da escolha do Papa. Primeira coisa, que o Papa ele é escolhido por um grupo de cardeais, atualmente, que representam os romanos. Porque enquanto Dom Carlos José é o nosso bispo de Apucarana, o Papa, antes de ser o Papa, é o bispo de Roma. Ele só é Papa porque ele é o bispo de Roma. Então os cardeais representam os diáconos, os presbíteros romanos. Era assim na igreja antiga. E eles escolhem o seu bispo. E o seu bispo é o bispo de Roma. E o bispo de Roma é o sucessor de Pedro, consequentemente é o Papa. A Marli colocou uma questão que eu acho interessante. Olha, mas essa eleição do Papa, como é que se procede? Porque nós entendemos que quem escolhe o Papa é o Espírito Santo. Né? De fato, gente, são 266 papas, de Pedro a Francisco. No século IX, século X, século XI, teve tanto problema. Teve Papa que depois de eleito, o outro que queria ser Papa no lugar dele mandou prender. Teve muita dificuldade. Teve momentos na história da igreja que foi eleito um Papa em Roma, em outro lugar. Esses eram os antipapas. Mas mesmo assim, a igreja nunca ficou sem um bispo de Roma, sem um Papa. Mesmo com todos os problemas humanos, os conflitos, as dificuldades. É por isso que nós entendemos que não é uma eleição comum, onde só prevalece a dimensão humana. Tem a dimensão humana? Tem. Eles pegam um papelzinho, escrito em latim, e eles colocam o nome de um dos cardeais. Mas rezam muito para isso. Rezam pessoalmente, rezam juntos, para escolher aquele que o Espírito Santo está mandando escolher. Feito ali, todo mundo escolhe, põe o nome, vai para uma urna, aí um dos cardeais faz a apuração. Aí é igual a eleição. Não deu maioria absoluta, pega aqueles papeizinhos, vai para uma fornalha, queima e joga um pozinho e sai a fumaça preta. E os romanos conhecem isso há séculos. Isso significa que os cardeais não chegaram a um acordo. Não temos Papa. Vamos de novo rezar, Marli. E rezam muito, rezam. Está tendo problema, está difícil, estamos chegando a um acordo. Está faltando o Espírito Santo nos iluminar. Aí depois sim, chegou ali numa votação em que tem maioria, queima os papelzinhos, põe um produto, sai a fumaça branca. Quando sai a fumaça branca, temos Papa. Aí os romanos vibram. Não sei se o Padre Luiz estava lá na eleição de algum Papa, Luiz. Não estava, né? Mas é uma festa em Roma, é uma coisa fabulosa, até os que não são católicos, a fumaça branca. Aí a gente fica esperando, né? Nós aqui, o último Papa Francisco, o Bento XVI, é uma coisa emocionante, né? Habemos Papa. E aí sim vai ser apresentado aquele que os cardeais escolheram, mas sob a luz do Espírito Santo. Então a igreja tem essas duas dimensões, né? A humana e também a espiritual. E a gente precisa sempre estar atento, porque às vezes os problemas estão justamente na dificuldade dessas duas dimensões da igreja, humana e espiritual, se articularem. Tudo bem, Marli? Continuemos firmes, é o Espírito Santo que nos guia, mas nós não podemos esquecer que somos também a igreja no mundo. A igreja que tem que usar os recursos humanos para poder levar adiante a missão começada por Jesus. Então lá está o São João 23, ele foi eleito Papa com 77 anos, portanto já bem idoso,
Vamos caminhar mais um pouco para entender que igreja que está na cabeça dos padres conciliares. Deixa eu ver aqui, meu assessor já vai voltar, né? Eleito Papa em 28 de novembro de 58, 28 de outubro, com 77 anos, portanto já bem idoso. O limite para o cardeal ser eleito é 80 anos. É o Papa do Concílio Vaticano II. Oi? Fazendo um favor. Vai rodando ali que fica mais fácil, tá? É importante que a gente tenha esse resgate da história e, sobretudo, do papado do João 23, porque a gente vai entender aquelas características que eu já comecei a falar para vocês podem anotar aí. Qual é a igreja, qual é a eclesiologia do Vaticano II? Igreja bíblica. Primeira coisa que eu falei aqui quando começamos o nosso curso. Depois, igreja participativa. Igreja dialogante. Diálogo entre nós e diálogo com o mundo. Vamos seguir? Pode passar. O concílio vai se desenvolver em 4 etapas, 4 períodos. Quando a gente pensa em concílio, a gente fica pensando, como é que será que foi o negócio de concílio? Uma grande reuniãozona, eles se reuniram e resolveu tudo de uma vez? Não. Começou em outubro de 62 e foi a 8 de dezembro de 65. O concílio se desenvolveu em 4 etapas. Em cada etapa teve toda uma vivência. E na segunda, terceira e quarta etapa, além da vivência, da convivência, dos debates, dos confrontos, se produziram documentos. Vamos lá, primeira etapa. Quem abriu o concílio e quem encerrou a primeira etapa foi o inspirado São João 23. Ele que queria e graças a Deus ele conseguiu. Abriu o concílio 11 de outubro de 62 e encerrou a primeira etapa em dezembro de 62. Aí tem vários episódios. Olha como que é a igreja, hein? Nesse período, de outubro a dezembro, um grupo de cardeais foi falar com São João 23, porque eles não conseguiram chegar no acordo nem em relação aos temas do concílio. Já imaginou solucionar os problemas, né? O debate era grande, uns queriam esses temas, outros não queriam. E aí, um grupo de cardeais foi falar com São João 23 e disse o seguinte: Papa, sua santidade, vamos parar com isso. Não está dando certo. Você está vendo? É muita discussão, é muito conflito, é muita dificuldade. Vamos encerrar o concílio. E o São João 23 teria perguntado, esse grupo de cardeais, para quem estava falando o nome do grupo, escuta, então está tendo muito debate? É o que está tendo, muita discussão, muito debate, muito conflito. Do debate surge a luz. Essa é uma expressão de São João 23. Os seus biógrafos fazem questão de destacar. É do debate que surge a luz. Se está tendo debate, porque a coisa é boa. Não vamos encerrar o concílio, não. Vamos seguir adiante. Porém, ele adoeceu muito. Adoeceu demais. O grupo que não queria o concílio, que não quer essa igreja que dialoga, que debate, que aprofunda as questões, começou a falar: agora o Papa morre com ele o concílio. Né? Acaba tudo isso aí, graças a Deus. Ele está ruim, o Papa está ruim, vai morrer. Né? Aí nós vamos ter o segundo período, já sem o João 23, que morreu em 63. Morreu e aí a expectativa do mundo inteiro era quem seria o próximo Papa e se o próximo Papa iria levar adiante o concílio. A grande, aí, viu, Marli, de novo, aqui que o Espírito Santo age, foi a escolha do cardeal Montini, que era um pouco mais jovem, foi eleito Papa e escolheu como nome Paulo VI. Quer dizer, é um nome muito inspirador, muito sugestivo. O grande apóstolo, missionário, evangelizador, São Paulo, e já tinha tido outros 5 papas com o nome de Paulo, e o Paulo VI, todo mundo esperando, hein? Está
Está eleito o novo Papa, temos Papa. João 23 já foi sepultado, e a turma pensou, agora que ele foi sepultado, tem mais de concílio. Deus que livre de concílio, está dando só confusão. O Papa Paulo VI não vai querer mais. Na sua missa de abertura do seu pontificado, ele confirmou e anunciou que estava convocada a segunda fase do concílio, 29 de setembro, que é o dia dos arcanjos, né? Miguel, Gabriel e Rafael. Sob a proteção dos arcanjos, a igreja vai seguir adiante, porque tem que continuar clareando em um século de muitas controvérsias e conflitos a sua identidade para desempenhar melhor a sua missão. Aberto a segunda sessão, 29 de setembro até 4 de dezembro. Aí São Paulo VI seguiu, ele também já foi canonizado. O terceiro período de 14 de setembro a 21 de novembro de 64, e o último período lá de 14 de setembro a 8 de dezembro. As datas são sempre muito sugestivas. E aqui, gente, eu quero chamar a atenção para uma coisa bonita na igreja, e faz parte do nosso modo de ser igreja. Não podemos desperdiçar essas datas que são significativas. Hoje, por exemplo, Santa Catarina de Sena, uma grande mulher, doutora da igreja, e que os seus ensinamentos, as suas intervenções fizeram os papas da sua época pararem para pensar. Às vezes a gente acha, né, que não tem espaço para a mulher na igreja, a mulher não encontra, e daí Santa Catarina de Sena, hoje dia 29 de abril. Aproveitar as datas para a gente poder experimentar a mística da nossa vida cristã. Então, no dia da exaltação da Santa Cruz, o Papa Paulo VI abriu a terceira fase do concílio. No dia 21 de novembro, solenidade de Cristo Rei, encerrou. Começa com a cruz, fazer estesa, né? Não é fácil não, né? Mas a cruz com Cristo nos conduz à glória da ressurreição. E termina com Cristo Rei. E a última fase do concílio, 14 de setembro. Paulo VI era muito adepto da mística da cruz. E ele teve um final de pontificado, no final da sua vida, muito sofrido, igual São João Paulo II. Muita resistência, muita oposição, que ele teve que implementar o concílio, e ele era muito adepto e assumiu depois de São João 23, que toda essa grande missão, com essa cruz que ele carregou com muita gratidão e confiança em Deus. E terminou o concílio, o Vaticano II, a quarta fase, e o concílio inteiro termina dia 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição, de 65. Recapitulando, gente, o concílio acontece de 62 a 65. Em quantas fases? Gente inteligente é outra coisa, hein? Turma atenta. 4 fases. A primeira, lá em 62, presidida por qual Papa? João 23, o Santo João 23. As outras 3, 63, 64, 65, presididas por qual Papa? São Paulo VI. Essa é a nossa igreja. É bom a gente saber dessas coisas, até para a gente poder ter mais firmeza no caminho que nós vamos trilhando. Não é uma igreja qualquer, né, que está aí sem história, sem enraizamento. Nós estamos no século XX aqui, falando de um concílio que quase nós somos contemporâneos, mas que nos deu possibilidade para ser a igreja que nós somos hoje, que tem muito que avançar, mas que avançou demais depois desse histórico evento que nós conhecemos como concílio ecumênico, viu? Porque também as igrejas não católicas puderam participar do concílio, ainda que não deliberavam nem votavam. João 23 tem essa visão de uma igreja que não tem medo dos outros, mas que se coloca como quem tem uma proposta e espera uma resposta. Isso é bom, né? Quando você tem uma proposta, pode ser que a sua proposta seja rejeitada, mas que bom que você tem. E do outro você espera uma resposta. E não precisa esperar sempre que a resposta seja afirmativa. Não precisa, pode ser que ela seja negativa. E é aí que você vai precisar, sob a guia do Espírito Santo, aprofundar o diálogo. Porque de repente o errado é você. A resposta foi negativa,
Alguma coisa está errada na minha proposta. O outro me dá a chance de revisar e de rever a minha proposta. E aí eu vou ter o que? Uma proposta melhor. Olha que coisa interessante. O que é negativo com Deus e sob a luz do Espírito Santo pode me ajudar a aperfeiçoar aquilo que eu sou e as propostas que eu tenho para os outros. Então, é nesse contexto que se dá o Concílio Ecumênico Vaticano II. Pode seguir, por favor. Os frutos do Concílio Ecumênico Vaticano II. Aqui nós já estamos avançando, indo já para essa etapa final do nosso curso hoje. Graças a Deus, não foi em vão. 62, 63, 64, 65. 4 momentos em que os bispos saíram dos seus países. E imaginemos, gente, lá na década de 60 não era uma coisa fácil, muito complicado, muito difícil. Hoje você sai de manhã, à tarde você está lá do outro lado do mundo, tranquilo, né? Toda a sofisticação dos meios de transporte. Lá em 62 era complicado, mas durante 62, 63, 64, 65, 4 anos se deslocavam, ficavam 3 meses lá e o povo ficava aqui rezando pelos seus pastores. Por isso, é claro que nós teríamos frutos. Primeiros frutos, 16 documentos. Quando vocês ouvirem falar de Vaticano II, primeira coisa importante, viu? Foi um evento, foi um acontecimento, sob a liderança de São João XXIII e São Paulo VI. O concílio primeiro foi isso, um evento, um acontecimento. Este acontecimento nos deixou como legado 16 documentos que vocês encontram aqui. Passado mais de 50 anos, nós já ouvimos falar muito sobre isso, mas ainda temos muito que ouvir falar e, sobretudo, colocar em prática desses 16 documentos que foram produzidos pelo Concílio. Entre esses 16 documentos, o que a gente tem? 2 constituições dogmáticas, inclusive a que nós estamos vendo hoje, que é sobre a Igreja. São os documentos mais pesados, porque trata-se de manifestação daquilo que a Igreja tem de mais sólido, os dogmas. 2 constituições são dogmáticas. Esse texto aqui, que é da Loyola, da Vozes, ele traz nessa ordem, dos documentos mais sólidos, mais importantes e dos menos importantes. Quais são as 2 constituições dogmáticas? Uma é sobre a Igreja, que é o que nós estamos vendo aqui hoje. O Padre Leandro vai seguir no próximo módulo. Lumen Gentium, luz entre as nações. A outra é sobre a revelação e sobre a Bíblia, Dei Verbo. Depois, uma constituição pastoral. Foi o último documento do concílio, quase que não deu tempo de aprovar, tem muita controvérsia, é um dos documentos mais assim polêmicos. A Constituição Pastoral, é belíssima, né? Constituição Pastoral, Gaudium et Spes. Gaudium em latim é alegria, Gaudium Letícia, alegria e esperança. É o documento em que o concílio, terminando, lá em dezembro de 65, quis dizer para o mundo: nós vamos conversar. E aqui me chama a atenção, e ultimamente tenho pensado muito nisso, pelo momento que nós estamos vivendo no mundo. Olha, a realidade nos causa perplexidade. Nós estamos vendo situações que nos deixam perplexos, nos deixam assustados, nos deixam incomodados. Qual é a reação que nós temos enquanto cristãos? Às vezes é simplesmente: eu sou contra. Sou contra. Mas você é contra o quê? Aí eu não sei, você que sou contra. Ou então, eu sou a favor. Não, para mim é isso mesmo. Ingenuamente, simplesmente a favor. Nós não mudamos. A Gaudium et Spes, aí em 65, né? Ensina muito isso. Nós não mudamos a realidade simplesmente sendo contra ou sendo a favor. Não adianta, você vai bater a cabeça, você vai ficar estressado, você vai arrumar confusão, você vai adoecer e a realidade vai continuar do jeito que ela é. Como é que a gente pode mudar a realidade? A Gaudium et Spes, essa Constituição Pastoral, como é que a gente pode contribuir para mudar a realidade?
para intervir na realidade e, oxalá, torná-la melhor, compreendendo. Só tem um jeito da gente intervir e mudar a realidade. Se você não concorda, se você concorda, entendendo a realidade. É por isso que Deus nos fez seres racionais, capazes de entender. Não adianta simplesmente ser contra. Você vai se arrebentar. As pessoas vão continuar sendo do jeito que são, a realidade vai continuar sendo do jeito que é, você vai viver estressado, vai adoecer, vai desenvolver doenças aí que somatizam, e você vai embora e a realidade continua. Mas também ser a favor ingenuamente não é por aí. Ser a favor ingenuamente também não pode ser a postura de um cristão e de alguém que pensa. Então qual é a chave, gente? E a Gaudium et Spes, essa Constituição Pastoral, é muito clara. Nós temos que compreender. Então, antes de ficar contra ou simplesmente a favor, procure compreender a situação, procure compreender a realidade. Assim você poderá dar a sua contribuição, assim você poderá intervir e contribuir para que a realidade seja melhor ou nem sempre, né? Depois, uma constituição, nem dogmática nem pastoral. O concílio chama apenas de constituição, sobre a liturgia. Eu acho que é uma das mais famosas. A Sacrosanto Concílio sobre a liturgia. E a gente tem aí nessa Constituição uma guinada na igreja, na eclesiologia. Uma virada fantástica. Por quê? Quem aqui, porventura, chegou, é do tempo que ainda as missas eram rezadas em latim? Tem alguém que pegou essa época? Tem algumas pessoas. Então vocês são testemunhas de uma época que não era fácil, hein? A gente escuta muita história que o pessoal, o padre rezava de frente para o crucifixo. Quando ele virava, ele falava em latim, em nome de Patris, né? E o povo não entendia mais nada, puxava o terço, ia rezar, de vez saía para fumar, depois voltava para comungar, porque não havia compreensão. Foi ficando difícil. Vocês fizeram essa experiência, não é? Ficando difícil. Era bonito, e é bonito a missa em latim. É lindíssima. Só que é o seguinte, não basta ser só bonito. Bonito, tem todo o ritual, a gente precisa entender o que está acontecendo. Então, se você entende a missa rezada no rito latino, ótimo, você participa. É bonito, vale a pena, está tudo bem. Tanto que houve autorização pelo Papa Bento XVI, mas o Francisco pede um pouco de reserva. Mas se você vai na missa, você passa uma hora, não entendeu nada, porque às vezes a missa até em português é difícil de entender algumas coisas, imagina em latim. Então, o concílio fez essa guinada. Nós precisamos ter a missa na língua vernácula, a língua de cada nação. Inclusive a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que foi, a primeira etapa terminou hoje, foi virtual. O bispo de Paranaguá, Dom Peron, Edmar Peron, apresentou o novo missal romano, que deverá ser mandado para Roma. É a terceira edição. O missal nosso é todo em latim. Aí tem uma equipe que traduz para o português. Vai ter a terceira edição, para ter palavras que a gente compreenda, né? Porque, por exemplo, nós temos em latim, o Senhor esteja convosco. Como é que a gente responde? Amém. Lá no latim, se for fazer uma tradução direta, e com o teu espírito também. O negócio do espiritismo, está convosco, o teu espírito. Então, são palavras que em português tem que ser bem colocada, bem apresentada. É muito bonito, ele está no meio de nós. É muito difícil. Então, só que essas traduções têm que ter aprovação lá em Roma. A igreja tem esse caráter de comunhão e de muita seriedade com aquilo que nós fazemos. Isso é importante. No entanto, cada vez mais numa liturgia em que nós estejamos participando da missa, não assistindo. Porque de vez em quando a gente tem aquela impressão de que vamos na missa para assistir à missa. Não, nós vamos, essa questão do concílio é muito clara, participar da missa. Nós participamos. O presbítero preside, mas todos participamos da missa.
Essa é uma riqueza que está nesse documento, que é uma constituição sobre a liturgia. Depois, pessoal, 9 decretos. São documentos menos importantes do que as constituições. São decretos. Nem por isso, menos valiosos. São decretos que refletiram sobre a realidade da igreja, a realidade da formação dos padres, da vida dos padres, dos cristãos leigos e leigas. Muito interessantes esses decretos, são muitos, 9. E finalmente 3 declarações. As declarações seriam os documentos menos importantes, mas são extraordinários por causa dos assuntos dessas declarações. São fantásticos. Talvez vocês que não tiveram ainda oportunidade de ler o documento do concílio, comecem pelas declarações, porque elas são mais curtas, mais simples, mas são muito contundentes e dizem muito à nossa época. Por exemplo, tem uma declaração que é sobre a liberdade religiosa. Liberdade religiosa. Uma outra declaração trata da nossa relação com os que são de outras religiões. Nós estamos vivendo um momento em que logo teremos próximos de nós, por exemplo, um muçulmano, uma muçulmana. Eles estão cada vez mais próximos de nós. Se a gente for em Foz do Iguaçu, por exemplo, mas Maringá já tem muçulmanos. Nós vamos precisar, então o vizinho é muçulmano. Tem aquela ideia de que muçulmano, que o pessoal complicado, nós vamos ter que lidar com esse pessoal, com aqueles que não são cristãos, são de outras religiões. Então as declarações, elas são também muito interessantes e muito importantes para que a gente entenda como se colocar como igreja no mundo de hoje. Pode passar, por favor? Outros frutos do concílio. Aqui o seguinte, primeiro período, primeira fase, aquela de São João 23, não teve nenhum documento. Foi apenas feita muita discussão, a metodologia do concílio, por isso que o pessoal pensou em parar o concílio, não se produziu nenhum documento. Segundo período, setembro a dezembro de 63, 2 documentos. Os 2 primeiros documentos do concílio, que estão aqui nesse livrinho, foram aprovados no segundo período, em 63. E olha só quais são eles. Sacrosanto Concílio, que é aquela constituição, nem dogmática, nem pastoral, sobre a liturgia. E o outro documento é um decreto sobre os meios de comunicação, chamado Interminífica. Não sei se chama a atenção de vocês, mas eu gostaria de partilhar isso com vocês e vamos levar isso para casa, para nosso entendimento sobre a igreja. Os 2 primeiros documentos do concílio, a Constituição sobre a liturgia e o decreto sobre os meios de comunicação, tratou-se de um tema: comunicação. A gente precisa melhorar na comunicação. Primeiro entre nós, na liturgia, porque imaginemos se a nossa missa hoje fosse ainda em latim. Imagina a juventude na missa lá, o padre, em nome Pátria de Filho, em latim, que dificuldade que nós não teríamos para se comunicar com esse mundo que tem uma diversidade de linguagens. Então, preocupação do concílio primeiro, nós temos que nos comunicarmos melhor. Entre nós, nossa liturgia. E aí vem esse decreto fantástico sobre os meios de comunicação social, interminífica. E a gente usar os meios de comunicação para falar com o mundo. Melhorar nossa comunicação entre nós e melhorar nossa comunicação com os que não são os nossos. Essa é a igreja do Vaticano II, uma igreja que toma consciência de que tem uma mensagem a transmitir ao mundo, que vem desde Jesus e o Evangelho, que celebra essa mensagem com a liturgia e que tem o que falar para o mundo e vai usar os meios de comunicação para isso. Às vezes a igreja ela é vista como retrógrada, que não sabe usar os meios de comunicação, mas olha, nós fomos pioneiros. Lá em 63,
a Igreja Católica, o Concílio Vaticano II, chamou a atenção. Nós precisamos usar mais e melhor os meios de comunicação. Esse é o decreto interminífica que, junto com a Sacrosanto Concílio, foram os 2 primeiros aprovados. Terceiro período, setembro a novembro de 64. Nesse terceiro período foram aprovados a Constituição Dogmática sobre a Igreja, Lumen Gentium, onde está a Eclesiologia do Vaticano II, que é o que nós estamos vendo aqui. Depois, além da Lumen Gentium, documento dogmático sobre a Igreja, 2 decretos. Um sobre as igrejas orientais e outro sobre o ecumenismo. Olha que bacana, gente. 64. É o coração do concílio. Os padres conciliares, sob a presidência do Papa Paulo VI, refletiram sobre a identidade e a missão da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas também fizeram uma coisa bonita que a gente não pode perder de vista, escuta. Mas nós somos os cristãos católicos, apostólicos romanos, mas tem o pessoal que não reza igual a gente, são cristãos também. A Igreja Oriental, as igrejas orientais, os ritos orientais. Aqui em Apucarana tem um rito ucraniano. O Padre José Dada, ele é católico, é cristão igual a nós. Inclusive, tem o Eparca, que é o bispo dele, que é escolhido pelo Papa. Então, nós temos outros ritos, além do nosso rito romano. E o concílio quis falar também com essa mesma igreja que é do Oriente, que é oriental, mas é como se fossem os nossos 2 pulmões. Um pulmão do Ocidente e o outro pulmão do Oriente, mas é a mesma igreja. E mais do que isso, o concílio foi dar um outro passo, além dos diversos ritos que nós temos para celebrar a mesma fé, o rito romano, os ritos orientais, nós temos os cristãos que não estão mais conosco. São cristãos das tradições protestantes, o luteranismo, a igreja anglicana, a igreja batista, a igreja presbiteriana, o ecumenismo, o diálogo também com os cristãos que não são católicos. Então, olha, temos aqui a Lumen Gentium e 2 decretos, tudo sobre igreja, na segunda parte do concílio. Que igreja que nos apresenta o concílio? Uma igreja que respeita a diversidade. A imagem, pessoal, que o Vaticano II nos dá de igreja, não é a do círculo, que era uma imagem antiga dos gregos de perfeição, e nem da pirâmide, em que lá no topo está o Papa e aqui embaixo estamos nós. É a imagem que o Papa Francisco colocou no Evangelho Gáudio, o poliedro. O poliedro é aquela imagem que nós olhamos e de qualquer lado que você olhar, de qualquer ponto de vista, você vai enxergar diferentes, como se fosse um mosaico, manifestações da mesma igreja. É o poliedro. Você olha sobre diversos ângulos e enxerga diversos modos da mesma e única igreja de Cristo se manifestar. Vamos seguir? Quarto período, foi a última, a mais intensa, e se aprovou 6 decretos, se aprovou as declarações e se aprovou a Constituição dogmática sobre a revelação, que é sobre a Bíblia, Dei Verbo, e a pastoral, que eu já comentei com vocês, Gaudium et Spes. Aqui dá a impressão que foi uma correria. Tinham muitos textos, muitos documentos para serem aprovados, queriam aprovar para chegar aí aos 16 esquemas, e se aprovaram então 6 decretos sobre o episcopado, os bispos, religiosos, formação dos padres, sobre as missões, o apostolado dos cristãos leigos e leigas. Tem um documento, um decreto sobre o nosso trabalho enquanto cristãos leigos e leigas, que talvez nós padres deveríamos inclusive compartilhar mais com vocês, porque a voz do concílio sobre o que espera dos cristãos leigos e leigas. Depois também as declarações que eu já falei sobre a educação, as religiões não cristãs e a liberdade religiosa. Essa quarta fase, então, foi a que mais se produziu documentos.
E é claro, o fato de produzir muitos documentos pode não significar muita coisa, mas é o ponto de partida para a gente ter referências para a nossa prática. O problema é quando os documentos ficam engavetados, né? O que pode acontecer? A gente vai recebendo tanto documento, tanto texto, você não dá tempo nem de conhecer, muito menos de exercitar. Mas isso não impede de que nós estejamos atentos para ver o que é possível partilhar e ter como referência esses textos para melhorar a nossa atuação. Pode seguir, por favor? A igreja no concílio, e a partir do concílio também, colhe outros frutos. Depois dos documentos, a gente tem como fruto do concílio os sínodos. Nós estamos realizando agora um, que já é a 16ª Assembleia Ordinária. É um fruto do concílio. O que significa a palavra sínodo? Caminhar juntos. O Papa Paulo VI terminou o concílio e disse para os padres conciliares: nós vamos agora continuar com essa experiência de diálogo através de uma assembleia menor, que a cada 2 anos, a cada 3 anos vai ser convocada, e a gente vai chamar isso de sínodo. E nós já estamos na 16ª Assembleia Geral Ordinária, tivemos extraordinários, tivemos também assembleias especiais. Outro fruto do concílio, em 83, Papa São João Paulo II revisou o Código de Direito Canônico, a estrutura legislativa da Igreja. Precisava de mudança, precisava de adaptação. Uma palavra-chave lá no João 23, aggiornamento, em italiano, aggiornamento. A Igreja precisa se entender no mundo e também entender o mundo. Precisa se compreender melhor. O aggiornamento não é uma adaptação a qualquer custo, mas é um modo eficaz de se colocar presente no mundo. Por isso a revisão do direito canônico. E também o novo catecismo da Igreja Católica. O que a gente tem aí hoje, foi em 92, portanto já 30 anos, né? O novo catecismo é o fruto do esforço que nasceu lá no Vaticano II. Pode seguir, por favor? O evento concílio, os documentos produzidos e o desenvolvimento do concílio expressam a Igreja e a eclesiologia do Vaticano II. Que eu já disse para vocês. Vamos só guardar de novo, quem não anotou, anota. Bíblica, participativa, dialógica. Uma igreja mais bíblica, participativa, dialógica. Diálogo primeiro, aí nós vimos lá essa questão do concílio, entre nós, a começar pela nossa celebração litúrgica, e com o mundo, e aí uma ênfase nos meios de comunicação. Pode passar, por favor? Aí está São Paulo VI. Nasceu em 1897, faleceu lá em 78, já bem idoso, foi o grande guia do concílio, seja na consumação do evento, seja também na implementação de todas as propostas e o que ficou desses documentos do concílio. Pode passar, por favor? Aqui a gente tem um homem que era muito tímido, muito retraído, mas inspirado pelo concílio, pelos padres conciliares, pelos bispos do mundo inteiro, começou a perceber que também ele, enquanto bispo de Roma, deveria ter um comportamento de maior proximidade com o povo. A igreja, a eclesiologia do Vaticano II nos apresenta uma igreja próxima, pastores e rebanho, os ordenados, vice-ordenados e os fiéis batizados. E ali está o Papa Paulo VI, até com o chapéuzinho, né? E a visita que ele fez, inclusive aos judeus, respeito, diálogo com as tradições que não são cristãs. Pode passar? Um novo estilo de papado. Então aqui o que a gente tem como primeiro elemento, nós já vamos para as nossas conclusões agora. Uma igreja que precisa, quer e está disposta a se comunicar com o mundo e com a realidade. Então, isso aparece na Lumen Gentium, na estrutura da Lumen Gentium, mas sobretudo na implementação do concílio. Uma igreja que quer
que precisa e que está disposta a se comunicar com o mundo e com a realidade. Os dois primeiros documentos que eu já falei foram justamente sobre isso. Melhorar a comunicação entre nós. Se a gente não se entender nem entre nós, como é que nós vamos entender fora da igreja? E depois também aperfeiçoar a nossa comunicação com o mundo. Pode seguir? Na terceira fase são aprovados 3 documentos sobre a igreja, as igrejas orientais e o ecumenismo, convivência sadia entre nós, seguidores de Jesus. Segundo elemento, uma igreja que se pergunta a si mesma quem é e que está disposta a acolher e aprender com o diferente, igrejas orientais, igrejas cristãs não católicas. Diálogo entre si mesmo com os outros católicos, mas de ritos próprios e diferentes com os cristãos não católicos. Só estou enfatizando isso para ficar na nossa cabeça, gente. Qual é a igreja, a eclesiologia do Vaticano II? Tem coragem para dialogar. E entre nós, primeiro, que a gente tem que se entender entre nós, e também com o diferente. Para os nossos tempos, isso é emblemático, importante. Eu, como padre, ministro ordenado, diácono, o bispo, eu preciso escutar, estar disposto a escutar os meus irmãos e irmãs batizados e batizadas. Essa é a igreja que foi proposta na eclesiologia do Vaticano II, e é essa igreja que nós temos que tentar